pessoal, então a aula de hoje é a aula de ciências do 8º ano, reprodução assexuada, tá bom? Todas as formas aí de reprodução assexuada, as principais formas de reprodução assexuada, tá bom? É o que vamos ver aqui. E o que é reprodução, certo, gente? Reprodução é um processo fundamental para a continuidade das espécies, certo? Então, cada grupo de seres vivos tem um tipo de estratégia ou uma estratégia de reprodução. Então, vamos falar um pouquinho agora da divisão celular. A divisão celular, ela é dividida em duas partes. Hashtag divisão celular. Ela pode ser feita pela mitose e pode ser feita pela meiose. Nós vamos começar a estudar a mitose, tá? Mitose. Vamos lá, ok? A mitose é quando uma célula originária, né, uma célula mãe, vai dar origem a duas células filhas, geneticamente idênticas a ela. Então, uma célula que vai virar duas, iguaizinhas, geneticamente iguais, ok? Essa divisão aumenta a quantidade de células no organismo e vai fazer o quê? É algo essencial para o crescimento dos seres vivos, pluricelulares. Possibilita a reposição de células mortas e regeneração de tecidos lesionados. Já nos organismos unicelulares, a mitose é uma forma de gerar novos indivíduos. Então vamos entender. Primeira coisa, mitose é o quê? É quando uma célula mãe gera o quê? Duas células filhas. Esse processo, essa divisão, aumenta a quantidade de células no organismo. O que ela faz? Possibilita a reposição de células mortas, regenera tecidos lesionados. Nos organismos unicelulares, a mitose é uma forma de gerar novos indivíduos. Voltando só aqui no número de células no organismo. Nesse caso, para os seres pluricelulares. Tá bom? E nesse caso aqui, nos seres unicelulares, que eu falei agora há pouco, o que vai acontecer? Forma novos indivíduos. Ou a forma de gerar novos indivíduos. Reprodução assexuada. Alguns seres vivos, como vegetais e bactérias, e também os animais invertebrados, se reproduzem de forma assexuada. Então, exemplos: vegetais fazem isso, bactérias fazem isso, e animais invertebrados também fazem isso. Tudo bem? Certo? Nesse tipo de reprodução, não tem união de gametas. Não tem o quê? Então, anota. Ó, não tem união de gametas. Por que não tem união de gametas? Não tem união de gametas porque não tem fecundação. Anota isso grande para você lembrar. Não tem variação genética, não tem variabilidade genética. Já são os nomes mais difíceis, tá? Não tem variabilidade genética. Certo? Outra coisa. O novo ser é um clone o ser é um clone, uma cópia idêntica, né? Um clone ou cópia idêntica do ser que originou ele. Então a dúvida dele era o quê? O que é um gameta, professor? Gameta é uma célula reprodutiva. No caso, pegar a espécie humana, o ser humano, né? O ser humano, o homem, tem os espermatozoides e a mulher tem o óvulo. Então, esses que eu estou citando para vocês
Gametas são células reprodutivas, beleza? Bom, vamos falar aqui então da reprodução assexuada. Reprodução assexuada. No caso, pessoal, o que acontece aqui? Nós temos, primeira coisa, não tem união de gametas. O que é gameta mesmo? Se não tem união de gameta, não tem fecundação. Porque na reprodução sexuada, basta o ser vivo estar ali, o organismo, que ele vai gerar um outro, sem a participação de um parceiro ou uma parceira. Ele mesmo gera dele. Deu para entender isso? Aí, no caso, não tem variabilidade genética, não tem variação. Por exemplo, ali tem uma esponja do mar amarela. Lembrou de alguém? O Bob Esponja, a esponja do mar amarela lá, né? No caso, ela faz esse processo de reprodução assexuada. Ele vai gerar outro igualzinho. Imagina um outro Bob Esponja amarelinho com a mesma risadinha. Dá a risadinha do Bob. Olha quantos aí. Bobzinhos, né? Então não tem variabilidade genética. Tudo bem, gente? Bom, esse novo ser é um clone ou uma cópia idêntica ao ser que o originou. Beleza? Dúvidas nessa parte, gente? Qual que é a vantagem que temos aqui? Vai ter um número maior de indivíduos. Um número maior de indivíduos, certo? Então vai crescer ali a população de indivíduos. A desvantagem é que o quê? Não tem variabilidade genética, certo? Pessoal, vamos iniciar agora os tipos de reprodução assexuada. Tipos de reprodução assexuada, tudo bem? Então, esses tipos de reprodução assexuada, o primeiro exemplo que nós temos é a fissão binária. Como é que chama? Fissão binária. Então, tá aqui. A fissão binária, pessoal, o que acontece? A fissão binária, ela vai ter o quê? Ela é chamada também de divisão binária ou cisciparidade, tá? Nesse processo, que acontece em organismos unicelulares, eles vão se dividindo e se transformando em dois indivíduos exatamente iguais, certo? Então tem um desenho aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui para a tela. Você vai ter esse organismo aqui, que é uma bactéria, ele tem esse formato aqui. Se você perceber, aqui tem uma linha azul e aqui tem uma linha vermelha. Tá vendo uma diferença aqui, quem está mais perto? Vai chegar uma hora, ela dá uma esticada, ela faz o quê? Estica, e essa parte que esticou, ela faz assim, ó. Começa a apertar. Quando ela dá essa apertada, começa a acontecer uma fissão binária, ou divisão binária, ou cisciparidade, que é tudo a mesma coisa. Ela vai começar a dividir, até virar quantas? Duas. Com um material genético exatamente igual. Então, elas são geneticamente iguais. Se ela for uma bactéria da cor azul, todas as outras vão ser azuis. Se ela tem um formato de um jeito, todas as outras vão ser iguais. Isso fica sempre igual. Lembre-se, na reprodução assexuada, não tem variabilidade. Então, é tudo igualzinho, todas são iguais, que nem a originária. Todo mundo entendeu? Beleza? Qual que é o primeiro exemplo que nós vimos? Fissão binária. O outro exemplo é o brotamento. Qual que é o outro exemplo? Brotamento. No brotamento, pessoal, o que acontece? Vai ter o quê? Um organismo que se chama hidra. Como é que chama esse organismo? Hidra. A hidra é assim, ela está lá no mar, numa boa, ela vive no mar, né? Olha só que vida boa que ela tem. Nesse calor, quem está no mar ali está de boa, né? Certo? Ela está ali no mar. O que vai acontecer? Tem a primeira fase. Está ela aqui bonitinha. Olha que gracinha que ela é. Né? Começa a surgir aqui um broto. Por isso eu dou o nome de quê? Começa um broto lá a surgir nela. Uma parte dela começa a sair aqui. A se desenvolver. Vai desenvolvendo mais um pouquinho. Mais um pouco. Até um ponto que ela desgruda. Ela solta. E ela vai formar um indivíduo igualzinho ao outro. Então, se essa hidra é amarela,
vai sair outra igualzinho. Lembre-se que é geneticamente igual, é um clone natural ou uma cópia idêntica, beleza? Ok? Quem faz isso? As hidras e também as anêmonas do mar. Lembra do fragmentação? Qual que é o outro? Fragmentação. Na fragmentação, gente, nós temos aqui, acontece com estrelas do mar, acontece com esponjas e anêmonas também. Então, a fragmentação é muito citado com as estrelas do mar. Então, quem faz? Estrelas do mar. Certo? No caso aqui, como é que acontece isso? Ocorre um corte a uma quebra do fragmento. Essa quebra do fragmento, olha só, quebrou aqui no meio. Nessa estrela do mar, 3 pontas ficou desse lado. 2 pontas ficaram dessa. Olha aqui, ó. Esta começou a fragmentar. Primeiro fragmenta, primeiro corta. Aí acontece uma regeneração até formar totalmente a estrela do mar aqui. Aqui, mesma coisa. Fragmentou, teve um corte, ficou essas 2 partes desse lado. Houve uma regeneração e aí formou a estrela novamente. Igualzinho à original. Certo? É um clone natural, é uma cópia idêntica. Tudo bem? Beleza, gente? Então, o próximo que nós temos aqui é a partenogênese. Partenogênese. Vamos entender isso aqui. Na partenogênese, olha só, o novo indivíduo se forma a partir do desenvolvimento do gameta feminino. Se desenvolve da onde? Gameta feminino. Sem fecundar. Então, vamos lá. Coloca aí. O novo indivíduo se desenvolve do gameta feminino. Sem fecundação. Sem o que, galera? Então, isso é importante você lembrar, ok? Isso é feito por alguns organismos. O exemplo principal aí são as abelhas, tá? Então, as fêmeas férteis das abelhas, chamadas rainhas, produzem o ovócito. Então, esse gameta feminino é chamado ovócito e ele pode sofrer o processo aqui chamado partenogênese, tá bom? Exemplo disso, abelhas. Tudo bem, gente? Isso é legal, presta atenção aqui. Esta é uma reprodução assexuada como alternativa. A abelha também se reproduz de maneira sexuada com o zangão. Lembra disso? Aqui eu estou falando que são organismos que fazem, não esse caso aqui, esse não. Mas nesse caso aqui são organismos que fazem reprodução sexuada, mas em alguns casos ela vai fazer assexuada também. Tudo bem? Isso. Então assim, ó, quando os ovócitos não são fecundados, se eles são fecundados, quer dizer que teve a união de gametas. Pelo espermatozoide pode ocorrer a paternogênese, que origina machos, os zangões. Então nesse caso aqui, pode formar os zangões, tá bom? Quando os ovócitos são fecundados, né, originam abelhas fêmeas, que podem se tornar operárias ou rainhas. Olha só que curioso. Então tem aqui, dependendo da situação, vai gerar o zangão ou vai gerar a abelha fêmea. Tudo bem? Certo? Então, ó, ovócitos que não são fecundados. Ocorre a partenogênese que forma zangões. Então, vou colocar aqui. Ovócitos não são fecundados. Ovócitos não são fecundados. Certo? Ocorre partenogênese e vai ter aqui, no caso, zangões. Ovócitos são fecundados. Vou colocar aqui. São fecundados. Certo? Originam abelhas que são fêmeas. Abelhas fêmeas
que podem gerar tanto a rainha ou operárias.